Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Este livro não é só sobre corrida. Raquel Castanharo. Capítulo 1. Calçando as lentes da corrida e da ciência. A autora nos convida a enxergar a corrida com uma nova perspectiva. Não apenas como exercício físico, mas como uma prática que envolve ciência, comportamento e autoconhecimento. Correr vai muito além de colocar um tênis e sair em movimento. Existe uma base científica importante que ajuda a entender como o corpo responde ao esforço, como o desempenho evolui e como evitar lesões. Cada pessoa é única e por isso não existe uma fórmula universal para correr melhor. O que funciona para um corredor pode não funcionar para outro. Fatores como histórico de atividade física, genética, idade, rotina e até aspectos emocionais influenciam diretamente a experiência na corrida. A ciência entra justamente para ajudar a interpretar esses sinais e a adaptar o treinamento de forma mais inteligente. Outro ponto importante é a desconstrução de mitos comuns, como a ideia de que mais treino sempre gera mais resultado. Descanso, recuperação e progressão gradual são tão importantes quanto o esforço. Correr bem não significa correr mais, mas correr com consciência e consistência ao longo do tempo. A corrida é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. Ao aprender a observar o próprio corpo, respeitar limites e entender a evolução gradual, o corredor desenvolve disciplina, paciência e autoconfiança. Assim, a corrida deixa de ser apenas uma atividade física e passa a ser uma jornada de aprendizado contínuo. Ao calçar as lentes da corrida e da ciência, você passa a correr com mais propósito, menos frustração e mais prazer, transformando a prática em algo sustentável, saudável e profundamente enriquecedor. Capítulo 2. O berço da humanidade. A autora nos leva a uma viagem pela origem da corrida na história da evolução humana. Correr não é algo artificial, mas uma habilidade natural que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Muito antes de existir esporte ou lazer, correr era uma necessidade para caçar, fugir de predadores e percorrer grandes distâncias em busca de alimento e abrigo. O corpo humano foi moldado ao longo de milhares de anos para o movimento constante. Características como a capacidade de suar, a postura ereta, o formato dos pés e a resistência física indicam que fomos feitos para nos locomover por longos períodos. Diferentes de muitos animais que são mais rápidos em curtas distâncias, os seres humanos desenvolveram a habilidade de correr por mais tempo com eficiência e economia de energia. Outro ponto importante é a ideia de que a vida moderna nos afastou desse comportamento natural. Hoje, passamos grande parte do tempo sentados, o que contrasta com a realidade dos nossos ancestrais. Esse afastamento do movimento contribuiu para diversos problemas de saúde física e mental. Correr, nesse contexto, surge como uma forma de reconectar o corpo com sua essência evolutiva. Entender essa origem ajuda a reduzir a pressão por performance. Correr não precisa ser sobre velocidade ou competição. Pode ser simplesmente sobre voltar a se mover, respeitar o próprio ritmo e redescobrir uma habilidade natural do corpo humano. Correr é, antes de tudo, um retorno às nossas raízes. Quando corremos, não estamos apenas praticando um exercício, mas acessando uma capacidade ancestral que fez parte da construção da humanidade. E ao compreender isso, a corrida deixa de ser obrigação e passa a ser algo mais natural, prazeroso e significativo. Capítulo 3. Como formar um hábito. Correr regularmente não depende apenas de motivação, mas da construção consciente de um hábito. A motivação é passageira, enquanto o hábito é o que sustenta a prática no longo prazo. Por isso, mais importante do que ter vontade é criar um sistema simples e repetível que torne a corrida parte natural da rotina. Hábitos são formados por 3 elementos principais: o gatilho, a ação e a recompensa.
O gatilho é o que lembra você de correr, como um horário fixo ou preparar o tênis na noite anterior. A ação é o próprio ato de correr, que deve começar de forma leve e possível, sem exageros. Já a recompensa é a sensação positiva após o treino, como bem-estar, relaxamento ou sensação de conquista que reforça o comportamento e facilita a repetição. Outro ensinamento importante é começar pequeno. Tentar mudanças muito grandes logo no início aumenta as chances de desistência. Em vez disso, o ideal é começar com treinos curtos e acessíveis, criando consistência antes de buscar a evolução. Com o tempo, o hábito se fortalece e a progressão acontece de maneira natural. A autora também aborda a importância do ambiente. Deixar tudo preparado, escolher horários realistas e reduzir obstáculos facilita a prática. Quanto mais fácil for começar, maiores são as chances de manter a constância. Correr regularmente não exige disciplina extrema, mas pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Quando a corrida se transforma em hábito, ela deixa de depender da motivação e passa a fazer parte da identidade da pessoa. Assim, correr se torna algo mais natural, sustentável e duradouro, trazendo benefícios não apenas para o corpo, mas também para a mente e para a qualidade de vida. Capítulo 4. Correr envelhece. A autora aborda um dos mitos mais comuns entre iniciantes, a ideia de que correr desgasta o corpo e acelera o envelhecimento. Com base em evidências científicas, ela explica que, na verdade, acontece o contrário. Quando praticada de forma adequada, a corrida contribui para um envelhecimento mais saudável, preservando a capacidade física, a autonomia e a qualidade de vida ao longo dos anos. O corpo humano foi feito para se movimentar. A falta de atividade física é muito mais prejudicial do que o exercício em si. Correr de maneira progressiva fortalece músculos, ossos, articulações e o sistema cardiovascular, reduzindo o risco de diversas doenças crônicas, como problemas cardíacos, diabetes e perda de massa muscular, comuns com o avanço da idade. Outro ponto importante é a diferença entre desgaste e adaptação. O corpo responde ao treino se adaptando e se tornando mais forte, desde que haja equilíbrio entre esforço e recuperação. O problema não está em correr, mas em exagerar, ignorar sinais do corpo ou treinar sem planejamento. Quando há progressão gradual, descanso e regularidade, a corrida se torna uma aliada do envelhecimento saudável. Correr ajuda a preservar não apenas a saúde física, mas também a mental. A prática regular melhora o humor, reduz o estresse e contribui para a manutenção das funções cognitivas, fatores essenciais para envelhecer com mais vitalidade. Correr não envelhece, mas ajuda a manter o corpo jovem por mais tempo. A corrida, quando feita com consciência, se transforma em um investimento de longo prazo, permitindo que as pessoas envelheçam com mais energia, independência e bem-estar. Capítulo 5. O corpo não é uma máquina. A autora propõe uma mudança importante na forma como enxergamos o treinamento e o próprio corpo. Diferente de uma máquina, o corpo humano não responde de forma exata, previsível ou linear. Existem dias de maior disposição e outros de cansaço, momentos de evolução rápida e períodos em que o progresso parece mais lento, e tudo isso faz parte do processo natural de adaptação. Diversos fatores influenciam o desempenho, como sono, alimentação, estresse, emoções, rotina de trabalho e até questões hormonais. Por isso, nem sempre repetir o mesmo treino gera o mesmo resultado. Ignorar essas variações e insistir em metas rígidas pode levar à frustração, ao excesso de treino e até a lesões. Outro ensinamento importante é aprender a ouvir o próprio corpo. Sensações como fadiga excessiva, dores persistentes ou falta de motivação podem ser sinais de que é necessário ajustar o ritmo, descansar ou modificar o planejamento. Respeitar esses sinais não significa fraqueza, mas inteligência no processo de treinamento. A adaptação acontece durante a recuperação. É no descanso que o corpo se fortalece e evolui. Treinar sem respeitar esse tempo pode gerar o efeito contrário, reduzindo o desempenho e aumentando o risco de problemas físicos. Correr com consciência é entender que o corpo é dinâmico, sensível e adaptável. Quando o corredor abandona a ideia de controle absoluto e passa a respeitar seus limites, a corrida se torna mais sustentável, prazerosa e eficiente.
Assim, o progresso acontece de forma mais consistente, com menos frustração e mais conexão com o próprio corpo. Capítulo 6. Um mundo de corredores. A corrida se tornou um fenômeno global e acessível, capaz de reunir pessoas com diferentes idades, histórias e objetivos. Correr deixou de ser uma atividade restrita a atletas de alto rendimento e passou a fazer parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, seja por saúde, lazer, superação pessoal ou conexão social. Essa popularização ocorreu porque a corrida é uma das atividades mais simples e democráticas que existem. Não exige equipamentos complexos, pode ser praticada em diferentes lugares e se adapta facilmente à realidade de cada pessoa. A corrida permite que cada indivíduo encontre seu próprio significado, seja melhorar a saúde, aliviar o estresse, emagrecer ou simplesmente ter um momento de pausa no dia. Outro ponto importante abordado é o papel da comunidade. Correr também é uma experiência coletiva. Grupos de corridas, provas de rua e eventos esportivos criam um senso de pertencimento e motivação. Compartilhar desafios e conquistas torna o processo mais leve e ajuda a manter a constância ao longo do tempo. Não existe um único tipo de corredor. Há quem corra rápido, quem prefira distâncias longas, quem alterne corrida e caminhada e quem esteja apenas começando. Todos fazem parte desse mesmo universo e o mais importante não é a performance, mas o movimento e a continuidade. Vivemos em um mundo onde cada vez mais pessoas estão redescobrindo o prazer de correr. E ao perceber que há espaço para todos, entendemos que também podemos fazer parte desse movimento, encontrando na corrida não apenas um exercício, mas uma forma de conexão consigo mesmo e com os outros. Capítulo 7. Ajeite essa postura, ou não. A autora questiona uma das orientações mais comuns na corrida, a ideia de que existe uma postura perfeita que todos devem seguir. Com base na ciência, ela explica que não há um padrão único ideal, pois cada pessoa possui características físicas, histórico de movimento e adaptações próprias. O corpo tende a encontrar naturalmente uma forma eficiente de correr, especialmente quando o treino é feito com regularidade. Tentar forçar uma postura considerada perfeita pode gerar mais problemas do que benefícios. Mudanças bruscas e artificiais podem aumentar o ritmo de desconforto, sobrecarga muscular e até lesões. Em vez disso, o mais importante é permitir que o corpo se adapte gradualmente, respeitando sua individualidade e suas limitações. A postura durante a corrida não depende apenas de uma decisão consciente. Fatores como fadiga, condicionamento físico, força muscular e mobilidade influenciam diretamente a forma de correr. À medida que o corredor ganha resistência e força, a postura tende a se ajustar naturalmente, sem necessidade de intervenções rígidas. Pequenas orientações podem ajudar, como manter o corpo relaxado, evitar tensão excessiva e buscar movimentos naturais. Porém, essas recomendações devem ser flexíveis e não encaradas como regras absolutas. Correr bem não significa imitar um modelo perfeito, mas encontrar uma forma confortável e sustentável de se movimentar. Ao confiar na capacidade adaptativa do corpo e evitar padrões rígidos, a corrida se torna mais leve, eficiente e prazerosa, respeitando as diferenças individuais e favorecendo a evolução ao longo do tempo. Capítulo 8. Começo, meio e fim. Toda corrida, assim como qualquer treino, possui etapas importantes que influenciam diretamente na experiência e nos resultados. O início, o desenvolvimento e o encerramento do treino têm funções diferentes e devem ser respeitados para tornar a prática mais segura, eficiente e prazerosa. O começo da corrida é um momento de adaptação. Iniciar em um ritmo mais leve permite que o corpo aqueça gradualmente, preparando músculos, articulações e sistema cardiovascular para o esforço. Começar muito rápido, por outro lado, pode aumentar o desconforto, reduzir o desempenho e elevar o risco de lesões. Um início mais tranquilo facilita que o corpo entre no ritmo de forma natural. No meio do treino, o corpo já está mais preparado e o corredor consegue encontrar um ritmo mais estável e confortável. Esse é o momento em que a corrida flui melhor, permitindo trabalhar resistência, ritmo e percepção corporal. É importante prestar atenção às sensações, ajustando a intensidade conforme a disposição do dia.
Já o final da corrida também merece atenção. Reduzir o ritmo gradualmente ajuda o corpo a retornar ao estado de repouso, facilitando a recuperação e diminuindo o impacto do esforço. Encerrar de forma abrupta pode gerar desconfortos e tornar a recuperação mais difícil. Respeitar o começo, o meio e o fim da corrida transforma a prática em algo mais equilibrado e sustentável. Quando o corredor entende esse ciclo natural, a experiência se torna mais agradável, o desempenho melhora e o corpo responde de maneira mais positiva ao treinamento ao longo do tempo. Pós-fácil. Correr vai muito além do movimento físico. É experiência que envolve ciência, comportamento, emoções e autoconhecimento. Cada pessoa pode construir uma relação própria e significativa com essa prática. Não existe uma única maneira certa de correr. O corpo é adaptável, o progresso não é linear. Fatores como descanso, rotina, motivação e individualidade influenciam diretamente a experiência. Correr é um processo pessoal que deve respeitar limites, fase da vida e objetivos individuais. Outro ponto importante é a ideia de constância. Mais do que a intensidade ou desempenho, a continuidade é o que realmente transforma a corrida em um hábito sustentável. Pequenos passos, repetidos ao longo do tempo, geram mudanças significativas na saúde física, mental e emocional. A corrida pode ser uma ferramenta de conexão, tanto com o próprio corpo quanto com o mundo ao redor. Correr permite desacelerar a mente, observar sensações e desenvolver uma relação mais consciente com o movimento. Correr não precisa ser perfeito nem seguir padrões rígidos. O mais importante é começar, respeitar o próprio ritmo e permitir que a corrida se torne parte natural da vida. Assim, a prática deixa de ser apenas exercício e se transforma em uma jornada contínua de bem-estar, aprendizado e descoberta pessoal. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!